Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Como para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra, o mesmo Deus do tempo dos profetas é o mesmo Deus do século XXI, do terceiro milênio. Assim como Deus colocou os seus atalaias do passado na torre de vigia e disse para os seus atalaias: tudo que vocês ouvirem da minha parte, ou seja, da minha boca, escrevem em rolo de papel ou em pedra lavrada. E assim os seus atalaias fizeram, obedeciam a voz divina. Tudo que eles ouviam da parte de Deus, eles escreviam para que ficasse narrado para tempos vindouros. Veja o caso do atalaia Abacuque, no capítulo 2, 1 a 4. Ele diz: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá e o que me responderá no tocante à minha queixa, o meu Deus. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que quem passar correndo possa ler. Pois a visão ainda é para tempos determinados e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espero, porque certamente virá e não tardará. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo verá da fé. Temos uma referência no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. O escritor aos Hebreus teve a sua inspiração da sua mensagem aos Hebreus com base no livro de Abacuque, capítulo 2, 1 a 4. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras. Um atalaia de Deus tem revelações das Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Tudo que os amados irmãos e ouvintes vão ouvir nesta mensagem tem a sua base nas Escrituras. O mistério ou os sinais do fim do mundo, assim como nós possamos dizer. Quem examina as Escrituras não se aflige, ou não aflige a sua alma com os acontecimentos dos nossos dias atuais. Nós estamos com 2 candidatos à presidência da República. Tivemos o primeiro turno e estamos aguardando o segundo turno. Vejam o mistério. Os 2 candidatos que ficaram para o segundo turno são 2 homens que tiveram seus nomes na história das Escrituras. Veja, em Juízes capítulo 10, versículo 3 a 5, quem foi Jair? Veja em 1 Reis capítulo 11, versículo 25, quem foi Haddad? Jair foi juiz em Israel por 22 anos. Qual era a diferença entre Jair e Haddad? Jair julgava Israel, Haddad detestava Israel e tornou-se adversário de Israel. Toda a vida de Haddad foi para perseguir Israel em todos os dias do rei Salomão. Não estamos dizendo que os 2 candidatos à presidência da República poderão ter a mesma ideia dos homens das Escrituras. Quem já imaginou se Haddad for eleito e tiver a mesma ideia do Haddad das Escrituras? E se Jair for eleito e tiver a mesma ideia também do Jair das Escrituras, que coisa boa. Comparando o Jair das Escrituras com o Jair candidato a presidente da República, a ideia do Jair candidato a presidente da República é a mesma ideia do Jair das Escrituras. Jair julgou Israel 22 anos, julgou Israel até a sua morte. Se Jair fosse um mau juiz, não teria julgado Israel por 22 anos. Acreditamos que o candidato à presidência da República, Jair, se for eleito, ele vai julgar o nosso país brasileiro com justiça e com retidão, como o Jair das Escrituras julgou a Israel 22 anos. Podemos dizer que biblicamente o Jair das Escrituras temia a Deus e guardava os seus mandamentos. Amava a Deus também. Veja o que o Haddad das Escrituras era adversário de Deus, detestava Deus,
Salomão era um homem de Deus, um rei escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel. Porque Haddad era adversário de Salomão? Porque o rei Salomão era justo e julgava com justiça e retidão. Veja o caso daquelas duas mulheres. Uma teve o seu filho e morreu. A outra teve o seu filho e não morreu, ficou vivo. A mãe do filho morto queria tomar o filho da que estava vivo. Uma dizia, o filho vivo é meu. A outra dizia, não, o filho vivo é meu. Levaram o caso para o rei Salomão. Quando chegaram na presença do rei Salomão, o rei perguntou, de quem é o filho vivo? Uma das mulheres respondeu, é meu. A outra disse, não é dela, é meu. Então o rei disse, já que o filho vivo é de todas as duas mulheres, então tragam-me uma espada. Vou partir o menino vivo no meio, para que cada uma receba uma banda do menino. Quando a mãe verdadeira viu que o rei ia partir o menino vivo no meio, disse para o rei, não mate o meu filho, pode dar o meu filho vivo para ela. Eu prefiro ver o meu filho vivo nas mãos dela do que morto nas minhas mãos. A mulher que não era a mãe do menino disse para o rei, eu quero que parta o menino no meio, e eu fico com uma banda e ela com a outra banda. O rei, olhando para a mulher, disse, o filho não é seu, é da outra, porque não concordou em partir o menino no meio, mas disse que eu lhe desse o menino vivo. A mãe verdadeira recebeu o seu filho e foi para a sua casa, e a outra mulher mentirosa voltou para casa com o seu filho morto. Será que, se Haddad fosse julgar a causa das duas mulheres, ele tinha julgado com justiça como Salomão julgou? Veja 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28. Os amados irmãos e ouvintes sabem me responder quem foi que levantou Haddad contra Salomão? Veja 1 Reis, capítulo 11, versículo 14 a 25. O rei Salomão desviou-se dos caminhos de Deus, do Deus verdadeiro, para seguir aos deuses das concubinas. E estas concubinas perverteram o coração do rei Salomão. Deus, olhando dos céus, contemplou a desobediência do rei e levantou um adversário para perseguir o rei Salomão. Deus vai permitir que Jair seja eleito presidente do Brasil. Se Jair julgou a Israel com justiça e retidão, ele também vai ter o mesmo espírito do Haddad das Escrituras, o espírito do Deus verdadeiro, e a sua frente vai lhe guardar dos perigos que lhe cercam. Se Jair não governar o país brasileiro com justiça e retidão, Deus vai levantar um adversário como ele levantou Haddad para ser adversário contra o rei Salomão. O povo brasileiro vão depositar confiança em Jair Messias Bolsonaro. Nós vemos que o candidato Haddad e os seus eleitores odeiam o candidato Jair Messias Bolsonaro. O ódio é mortal, que se não fosse a mão divina de Deus, o Todo-Poderoso, sobre a vida do nosso irmão Jair Messias Bolsonaro, Deus poupou a vida de Jair Messias Bolsonaro. Porque se Deus não tivesse na vida de Jair Messias Bolsonaro, ele tinha morrido. Porque o seu inimigo queria ceifar a sua vida. Porque foi para isso que o adversário tinha planejado eliminar Jair Messias Bolsonaro da face da terra. O candidato a presidente da República, Haddad, e os seus eleitores não temem a Deus, porque se temessem a Deus, não tinham levantado tantas calúnias e difamações contra a pessoa do candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Os seus adversários chegaram a dizer que o candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro não sofreu aquele atentado de morte. Foi uma montagem para ganhar Ibope e ganhar as eleições. Sabe quem vai julgar com justiça e retidão todas estas calúnias?
e difamações que os adversários levantaram contra o nosso irmão Jair, é o justo juiz que tudo vê, que tudo contempla do alto céus. Os adversários só não dizem que Jair Messias Bolsonaro é santo, mas de todos os tipos de palavrões que até é vergonhoso se mencionar. Deus sabe quais são os palavrões que os adversários pronunciam contra a pessoa do nosso irmão Jair Messias Bolsonaro. O que Haddad fez com o povo de Israel no tempo do rei Salomão, o Haddad do século XXI e os seus eleitores estão fazendo com o nosso irmão Jair e com os seus eleitores. Assim como Haddad detestava o povo de Deus no tempo do rei Salomão, o Haddad do século XXI e os seus eleitores fazem o mesmo com o povo de Deus, odiando e detestando o povo de Deus. O povo de Deus jamais concordariam com as ideias de Haddad, do Haddad do século XXI. O Haddad do século XXI e os seus aliados são contra Deus e contra as suas palavras. Veja que vergonha um presidente da República assinar uma lei que dá direito ao homem casar homem com homem e mulher com mulher. Esta lei de casar homem com homem, mulher com mulher, é uma afronta contra o nosso Criador. O povo de Deus jamais poderiam aprovar uma lei maldita do casamento de homem com homem e mulher com mulher. Esta ideia de homem casar com homem e mulher com mulher veio diretamente das profundezas das trevas, aonde reside o adversário de Deus. Deus é luz e o seu adversário é trevas. Se Deus fosse político, o seu partido seria o partido da direita. Deus jamais fazia parte de um partido da esquerda. Deus não é político e nem aprova esta politicagem terrena hoje no século XXI, terceiro milênio. Quem sabe me responder? Quem foi o primeiro político e aonde ele fez sua primeira política? E contra quem este político fez a sua primeira política? A resposta correta está nas Escrituras. Veja Apocalipse 12, 7 a 9. Aqui está o primeiro político e aonde ele fez a sua primeira política e contra quem ele fez a sua primeira política. O primeiro político fez a sua primeira política nos céus, contra o seu Criador. Deus expulsou este primeiro político aqui para a terra, porque o lugar de se fazer política é aqui na terra e não nos céus. No céu não tem política, no céu não tem ódio, no céu não tem rancor, no céu não tem mentiras, no céu todos se amam. Não tem quem levante falso testemunho contra o outro nos céus. No céu só tem a verdade, no céu só tem sinceridade e honestidade. Porque aqui na terra os povos se odeiam tanto, porque o inimigo de Deus está aqui na terra. E a missão do inimigo de Deus aqui na terra é semear o ódio, a discórdia e a contenda entre o povo da terra. É semear a guerra, é semear ódio. Porque os povos que odeiam os povos que odeiam a ponto de se matarem uns aos outros, vocês vão me julgar com uma medida injusta e vão dizer: você é um herege, é um anticristo, porque está defendendo o candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro. Como cidadãos, nós temos que escolher um candidato para nós votar, para eleger o nosso presidente da República aqui do nosso país brasileiro. Consultando as Escrituras, nós encontramos dois homens. Um se chamava Jair e o outro se chamava Haddad. Jair foi um bom juiz sobre o povo de Israel. Haddad foi um homem que odiava e detestava o povo de Israel. Jair pertencia à direita, Haddad pertencia à esquerda. Trazendo estes dois homens das Escrituras para o século XXI, terceiro milênio, os dois candidatos à presidência da República Brasileira, pelo nosso país brasileiro, são eles, Jair e Haddad. Jair é da direita, Haddad é da esquerda. Como cristãos, nós somos ensinados a não votar em candidatos que pertencem a um partido da esquerda e votar em um partido que pertence à direita.
Esta é a causa, o porquê os cristãos não votaram em Haddad, porque ele pertence a um partido de esquerda. E vamos votar em Jair porque ele pertence a um partido da direita. Não somos políticos, somos cidadãos e como cidadãos temos que escolher um candidato para eleger a presidente da República para o nosso país brasileiro, ou para governar o nosso país brasileiro. Como cristãos não debatemos com ninguém sobre política. Cada um é livre para votar em quem quiser votar. O que escolher o candidato que eles quiserem para votarem. Escolher o seu presidente para votarem ou para governar o seu país. Eu, pessoalmente, voto em Jair, não voto em Haddad. Quem for eleito é o meu presidente, seja Jair ou Haddad. Na história das escrituras, nós podemos ver governos bons e governos maus. Teve mais governos maus do que governos bons. Vemos três governos bons. Asa, um dos governadores bons. Josias, um dos governos bons. Ezequias, um dos governos bons. Agora, eu vou dar o meu conselho para o candidato que for eleito, seja Jair ou seja Haddad. Tome como exemplo para governar o nosso país brasileiro o rei Asa, o rei Josias, o rei Ezequias. Estes foram os reis que fizeram justiça e retidão no seu governo. Jair tem projetos para o seu governo, se for eleito, que é bem parecido com os projetos realizados por Asa no seu governo. Veja 1 Reis, capítulo 15, versículo 1 a 15. O rei Asa era a favor dos sodomitas, não era a favor dos sodomitas. Jamais um rei que teme a Deus pode ser a favor dos sodomitas. Veja outro rei que também agradou a Deus e ele também não foi a favor dos sodomitas. Veja 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 a 25. Porque o rei Josias derrubou as casas dos sodomitas? Porque o rei Asa tirou da terra os sodomitas? Será que isso desagradou a Deus? Em Asa não ser a favor dos sodomitas? O Deus do tempo dos reis não é o mesmo Deus do século XXI? É claro que sim. Para o candidato Haddad e para os seus eleitores, o Deus do tempo dos reis não é o Deus do século XXI, terceiro milênio. O maior ódio de Haddad e dos seus eleitores é porque o candidato Jair Messias Bolsonaro não aprova os sodomitas. É uma prova viva que o candidato Jair Bolsonaro está a favor de Deus e da sua palavra. Porque Deus não aprova sodomitas na terra. Deus não é a favor dos sodomitas. Todos que forem a favor dos sodomitas estão contra Deus aqui na terra e contra a sua santa palavra aqui na terra. Quem aprova os sodomitas está chamando Deus de mentiroso. O próprio Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Como eu posso dizer que sirvo a Deus aprovando uma coisa que Deus não aprova? Jamais um servo de Deus pode aprovar uma coisa que Deus não aprova. Se Deus não aprova tal coisa, os seus servos também não podem aprovar tal coisa. Então, se Deus não aprova os sodomitas, os seus servos também não podem aprovar os sodomitas. É o primeiro sinal de quem não tem respeito por Deus e pela sua santa palavra. Aprovar os sodomitas. Muitos religiosos pensam que com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, ele aprovou os sodomitas e as lésbicas. O apóstolo Paulo disse que tudo o que ele ensinava, ele aprendeu por revelação do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala sobre os sodomitas. Veja 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vejam as aberrações nas redes sociais, mulheres sodomitas dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro sodomita do Novo Testamento. Disse que o Filho de Deus foi o primeiro homossexual do Novo Testamento. Até que ponto vai chegar a religiosidade na terra?
mulheres se dizendo pastoras, liderando igrejas aqui na terra, ensinando para os seus fiéis que Jesus Cristo foi o primeiro homossexual do Novo Testamento? Até que ponto a humanidade vai chegar com tantas heresias destruidoras aqui na terra? E isso no meio dos religiosos. Os povos da terra ainda não descobriram quem é o inimigo das nossas almas e as suas profundezas aqui na terra. Como disse o anjo do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 2, 20 a 29. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás. Todos que aprovarem os sodomitas não conheceram as chamadas profundezas de Satanás. Satanás é um grande opositor de Deus aqui na terra, e ele tem conseguido enganar as nações da terra, dizendo para os seus seguidores que Deus ama os sodomitas e as suas práticas abomináveis, que é as relações de homem com homem e mulher com mulher. Os religiosos são tão cegos que ainda não viram e nem ouviram alguém dizer para eles que Satanás é um Deus aqui na terra. Satanás é tão profundo que ele se apresenta nas religiões como anjo de luz e ministro de justiça, até se passando pelo Espírito Santo dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 15. As profundezas de Satanás e a sua astúcia para enganar os religiosos aqui na terra. Será que podemos acreditar que este Espírito que atua nas religiões do século XXI é o Espírito Santo? Nós precisamos eleger um governo como o rei Asa, como o rei Josias, como o rei Ezequias, homens que temam a Deus e vejam a idolatria das religiões do século XXI, terceiro milênio. Grandes empresas evangélicas se passando por igrejas evangélicas para não pagar imposto para o nosso país brasileiro. Eu sou a favor de que Deus levante um governo que veja esta possibilidade de enquadrar estas igrejas como empresas evangélicas, comércio de almas humanas na terra, explorando as pobres almas e não querem pagar nem um centavo de imposto para os nossos governos. Mais de 90% destas igrejas supostamente evangélicas estão cheirando mal nas narinas de Deus, dos céus, porque não são igrejas evangélicas, são empresas evangélicas, um comércio de almas humanas na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Veja bem, mais de 90% das igrejas supostamente evangélicas, para você se filiar a uma destas igrejas, você tem que fazer um juramento de ser fiel em pagar 10% do seu salário da sua renda, sob pretexto que se não pagarem fielmente 10% do seu salário da sua renda, você está roubando a Deus. E por roubar a Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. E os fiéis, para não roubarem a Deus e nem perder o direito da sua salvação, o direito de entrar no reino de Deus, dizimam todo o seu salário e toda a sua renda para a sua religião, sem negar nem um centavo. O nosso irmão Jair Messias Bolsonaro cita muito uma passagem das Escrituras que se encontra em João 8,32. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Como é que mais de 90% das igrejas conheceram a verdade e vivem na escravidão da velha aliança, do velho Antigo Testamento, cobrando dízimo dos seus fiéis, sob pretexto que se não pagarem fielmente os dízimos, estão roubando a Deus? O Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a verdade e a vida. Aonde o Senhor Jesus Cristo ensinou esta verdade do dízimo obrigatoriamente? Quem conhece a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, está livre da lei do dízimo. Conheceu a verdade e a verdade libertou da escravidão da lei do dízimo. Todos os fiéis dizimistas nunca conheceram a verdade, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se o nosso irmão Jair Messias Bolsonaro conheceu a verdade, ele está liberto, capacitado por Deus para governar o nosso país brasileiro com sabedoria e justiça e retidão. Como governou o rei Asa, o rei Josias, como governou José, como governou Daniel, como governou Davi,
Quem conhece a verdade não pode concordar com estas religiões mentirosas que enganam as nações da terra. Irmão Jair Messias Bolsonaro, tenha muito cuidado com os religiosos. Aquele maligno que intentou contra a sua vida era um religioso que já tinha liderado igrejas, nos informa as redes sociais. E os povos mais hipócritas que eu já pude contemplar nesta baixa terra são os religiosos. Irmão Jair, que você se espelhe para o seu governo nos homens das Escrituras, o rei Asa e o rei Josias e o rei Davi, Salomão. Salomão foi um rei sábio, mas não se espelhe nele, porque ele desviou-se dos mandamentos de Deus e foi idólatra, e serviu a outros deuses, abominação para Deus, o nosso Deus verdadeiro. Foi por isso que Deus levantou Haddad para ser adversário de Salomão, por causa da sua desobediência a Deus. Irmão Jair Messias Bolsonaro, veja no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3 e 4, Deus levantou Jair como juiz para julgar Israel por 22 anos. Se Jair julgou Israel por 22 anos, ou seja, julgou Israel até a sua morte, se Jair julgou o povo de Israel até a sua morte, isso quer dizer que Jair não foi um mau juiz. Se o irmão Jair Messias Bolsonaro se espelhar em Jair, que julgou Israel por 22 anos, o nosso Deus vai lhe dar sabedoria para você governar nosso país brasileiro por muitos anos. Vou lhe dar uma dica para se proteger dos seus inimigos, que são tão numerosos aqui na terra. Pegue a sua Bíblia, leia a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Somente com estas armaduras você pode vencer todos os seus inimigos. Todas as armas artificiais feitas pelos homens, elas podem falhar, mas as armaduras espirituais de Deus não falhará. Como atalaia de Deus, eu te digo, irmão Jair Messias Bolsonaro, muito cuidado com os adversários. Os seus adversários lhe odeiam com ódio mortal. Irmão Jair Messias Bolsonaro, se o que aconteceu com o Senhor, se tivesse acontecido com Haddad, os seus eleitores tinham linchado o agressor no meio da multidão. Ninguém tinha impedido o linchamento do agressor. Mas graças a Deus que os seus eleitores são pacíficos, não fizeram justiça com as suas próprias mãos. Isso prova que os seus eleitores não são odiosos como os eleitores de Haddad. Não deixe que nenhuma das mentiras inventadas pelos seus adversários venha acontecer no seu governo. Não precisa nem mencionar as mentiras inventadas pelos seus adversários, porque o Senhor sabe de todas as mentiras inventadas pelos seus adversários. Irmão Jair Messias Bolsonaro, mais de 90% dos brasileiros estão confiando no seu governo, nos seus projetos. Dos milhões de brasileiros que estão confiando nos seus projetos, eu sou um desde que está entre esses milhares de brasileiros que está confiando no seu governo. Por isso, nas minhas humildes orações, estarei orando por você, para Deus lhe guardar de todos os perigos que lhe rodeiam tão de perto. Para a sua meditação, leia Salmo 121, versículo 1 a 8, Isaías 54, versículo 17. Toda armadura forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Este Deus que tudo vê, te guardará a tua saída, a tua entrada. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que te guarda, ou que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua mão direita. De dia o sol não te molestará, ou não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, e te guardará a tua alma, ou seja, guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
Só resta para você, irmão Jair Messias Bolsonaro, confiar neste Deus das Escrituras e você tomar como exemplo os homens de Deus das Escrituras. Imite e guarde a fé dos que? Daqueles que guardaram a fé naquele tempo, que você nunca será abalado, nem confundido, nem envergonhado na sua vida terrena. Queremos que o Senhor, irmão Jair Messias Bolsonaro, governe o nosso país brasileiro. O mesmo tanto de ano que Jair julgou Israel. Quem não sabe quantos anos Jair julgou Israel? Veja ou leia Juízes capítulo 10, 3 e 4. Jair julgou Israel 22 anos. Não governou mais anos porque Deus o recolheu. Ou seja, ele levou da face da terra. Eu vejo na face da terra que os que são adversários do candidato Jair Messias Bolsonaro, o mesmo ódio que os religiosos tiveram por Jesus Cristo. O ódio dos religiosos era tão grande por Jesus Cristo que trocaram Jesus Cristo por um bandido chamado Barrabás. Será que está fazendo alguma diferença do ódio dos religiosos que tiveram por Jesus Cristo e o ódio dos eleitores de Haddad por Jair Messias Bolsonaro? Fico imaginando por que tanto ódio ao candidato Jair Messias Bolsonaro? Porque o ódio dos religiosos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem odiou o Senhor Jesus Cristo tem alguma justificativa. Porque do ódio mortal pelo Filho de Deus. Quem odeia o candidato Jair Messias Bolsonaro tem também a sua justificativa. Porque odeiam o candidato Jair Messias Bolsonaro. Os religiosos se justificavam que eles tinham ódio do Senhor Jesus Cristo porque ele enganava o povo. Veja João 7,12. Esta mesma murmuração está acontecendo nestes dias em que antecedem as eleições de 28 de 10 de 2018. Uns dizem que Jair Messias Bolsonaro é bom, outros dizem, não, ele não é bom, ele engana o povo. Se os religiosos disseram que o Salvador Jesus Cristo enganava o povo, imagine o que os povos que estão ao lado do candidato Haddad não são capazes de dizer com o candidato Jair Messias Bolsonaro. É exatamente o que se ouve nas redes sociais hoje contra o candidato Jair Messias Bolsonaro e dizem que ele é mau e engana o povo. Imagina o que se ouve nas redes sociais contra o candidato Jair Bolsonaro. Tem alguém dizendo que o candidato Jair Bolsonaro não sofreu aquele atentado de morte. Foi uma montagem, uma armadilha para ganhar as eleições. Já imaginaram o candidato Jair Bolsonaro simular uma cena igual àquela que aconteceu no dia do seu atentado contra a sua vida? Já dá para se ver que não são todos, mas uma boa parte de eleitores de Haddad são inventores de falsidade, inventores de males, são usados pelas forças contrárias às forças do bem. Somente as forças do mal têm capacidade de inventar tantas mentiras contra a pessoa do nosso irmão Jair Messias Bolsonaro. Vamos supor, Lula está preso e Jair Bolsonaro também está preso com ele. Agora, se no período das eleições fosse para soltar um dos presos, trouxesse para o povo escolher qual dos dois o povo escolheria, para que a lei fosse cumprida. Vamos supor que o que está à frente do julgamento, ele pergunta para os eleitores de Haddad: quem vocês querem que eu liberte da prisão, Jair Bolsonaro ou Lula? Como Lula está preso e Jair Bolsonaro também está preso, para Lula ser solto, tem que prender Jair Bolsonaro e soltar Lula. Vejam a resposta do povo de Lula para o rei, ou para o juiz: prendam Bolsonaro e solte Lula para ser o nosso presidente da República. Agora o rei ou o juiz diz para o povo de Lula: eu não vejo nenhum crime neste homem,
Jair Bolsonaro. E Lula está preso porque foi julgado merecedor. Mas Jair Bolsonaro não tem nenhum crime que seja julgado merecedor de ser preso. Mas o povo de Lula continua clamando, dizendo: solta Lula e prenda Jair Bolsonaro. A diferença de Jair Bolsonaro para Jesus Cristo é que Jesus Cristo estava preso também. E Jair Messias Bolsonaro não está preso, é apenas uma simulação nossa. Mas mesmo assim, os eleitores de Lula querem que a justiça solte Lula e coloque Jair Messias Bolsonaro na prisão. O juiz resolveu fazer uma eleição para saber quem a maioria do povo querem que seja preso ou seja solto. Se a maioria quiser que Jair Bolsonaro seja preso e Lula será solto, o dia 28 de 10 de 2018 será a eleição para saber se Lula vai ser solto e Bolsonaro vai ser preso. Se o candidato de Lula vencer as eleições com maioria de votos, Lula será solto, sem sombra de dúvida, sem questionamento. E se Jair Bolsonaro vencer as eleições com a maioria de votos, Lula vai continuar na prisão até cumprir a sua pena determinada pela justiça. Hoje, dia 28 de 10 de 2018, é o dia da grande decisão, se Lula é solto ou se vai continuar na prisão. A chance de Lula ser solto da prisão é menos de 1%, mais de 90% de chance de Lula continuar na prisão. Vamos pedir a Deus para que não haja fraudes nestas eleições, porque se houver fraude nestas eleições, está travada uma guerra no Brasil. As pesquisas nunca falharam. E pelas pesquisas, Jair Messias Bolsonaro já está eleito como presidente da República Brasileira. E a partir de janeiro de 2019, é só assumir a presidência da República e mostrar para o povo do Brasil que não votaram no candidato Jair Messias Bolsonaro, que tudo o que disseram contra a pessoa do candidato Jair Bolsonaro era mentira e falsidade. A ideologia do inimigo de Deus, que é mentiroso e pai da mentira, como disse o próprio Jesus Cristo em João 8,44. Todas as mentiras que disseram contra a pessoa de Jair Bolsonaro era inspirada pelo pai da mentira, porque quem é mentiroso fala do que ele é próprio, como disse o próprio Jesus Cristo. Aquele que os povos do tempo que trocaram um salteador perigoso chamado Barrabás. Se Jesus Cristo viesse pisar nesta terra outra vez, ele seria metralhado como um bandido perigoso. Como cristão seguidor de Jesus Cristo, fico imaginando por que nas eleições de 2018 estão disputando a presidência da República dois homens que têm os seus nomes nas escrituras, que é Jair e Haddad. Quem foi Jair? Quem foi Haddad? Quem é Jair? E quem é Haddad? Jair na velha aliança, Haddad na velha aliança. Jair na nova aliança, Haddad na nova aliança. Jair da velha aliança era um juiz que julgava o povo de Deus. Haddad da velha aliança, um homem que detestava o povo de Deus. Jair da nova aliança é um homem de Deus que vai julgar os povos com justiça e retidão. Haddad da nova aliança detesta o povo de Deus e ama profundamente os inimigos de Deus. Tudo aquilo que Deus abominava, Haddad defende e ama. Deus abomina a ideologia de gênero, Haddad defende a ideologia de gênero. Deus abomina os homossexuais e as lésbicas, Haddad defende os homossexuais e as lésbicas. Deus abomina o casamento de homem com homem e mulher com mulher, Haddad defende o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Tudo o que Deus abomina, o candidato Haddad defende de corpo e alma. Quem apoiar Haddad está contra Deus e contra a sua santa palavra aqui na terra. Veja o que diz as escrituras para quem apoiar Haddad. Veja Romanos capítulo 1, 18 a 32. Se Haddad defende a ideologia de gênero,
Quem votar em Haddad é culpado diante de Deus com a mesma culpa de Haddad. O que aprova e o que pratica são iguais diante do Criador. Disse Paulo aos Romanos: se Paulo tem credencial com Deus, por que não ouvir as suas advertências? Por que não obedecer os seus conselhos? Paulo deu apoio aos homossexuais e às lésbicas. Será que o que Paulo ensinava para os seus ouvintes era da carne ou era do Espírito? Resposta em Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado pelos homens, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Se Paulo não apoiava os homossexuais e as lésbicas, ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Mostre o Senhor Jesus Cristo dando apoio aos homossexuais e às lésbicas no tempo que ele esteve nesta baixa terra. Será que o nosso irmão Jair Messias Bolsonaro está errado por não dar apoio aos homossexuais e às lésbicas? Se Jair Bolsonaro está errado por não apoiar os homossexuais e as lésbicas, então Paulo estava errado, Jesus Cristo estava errado, seus apóstolos estavam todos errados, porque o que Paulo ensinava, ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Aonde se encontra um versículo nas Escrituras, alguém dando apoio aos homossexuais e às lésbicas? Então, cheguei a uma conclusão, que Jair Bolsonaro não está cometendo nenhum pecado em não dar apoio aos homossexuais e às lésbicas. Então pergunte para Deus se ele aprova os homossexuais e as lésbicas. Que as Escrituras têm uma resposta positiva sobre a sua pergunta, se Deus aprova os homossexuais e as lésbicas. Veja em Romanos 1, 18 a 32, Levítico capítulo 20, versículo 3, Levítico capítulo 18, versículo 22. É interessante, muitos religiosos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia só é a palavra de Deus quando lhe beneficia. Mas quando condena as suas práticas abomináveis, aí a Bíblia não é palavra de Deus. É muita hipocrisia de muitos religiosos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e aprovarem aquilo que Deus abomina e condena. Se a Bíblia é verdadeira, e por que não dar crédito às verdades que tem na Bíblia? Temos que andar passo a passo com as Escrituras. Se as Escrituras diz sim, tem que ser sim. Se as Escrituras diz não, tem que ser não. O Senhor Jesus Cristo diz que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Nós só podemos ir até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Os amados irmãos e ouvintes estão ouvindo um porta-voz de Deus no século XXI, no terceiro milênio. A finalidade da nossa mensagem é para mostrar os dois candidatos à presidência da República, Jair e Haddad. Quem foi Jair? Quem foi Jair e Haddad das Escrituras? Quem foi o Jair e Haddad? Jair era um homem de Deus, Haddad inimigo de Deus. Quem detesta o povo de Deus, detesta a Deus também. No caso de Haddad, ele detestava o povo de Deus. Será que Haddad, que é o candidato à presidência da República, se for eleito, não vai imitar o Haddad das Escrituras e detestar o povo de Deus? Tenho certeza absoluta que quem vai ser eleito é Jair Messias Bolsonaro. Já podemos proclamar Jair Messias Bolsonaro presidente da República Brasileira. Jair Messias Bolsonaro não é presidente dos seus eleitores. Jair Messias Bolsonaro vai ser presidente da nação brasileira. Não pague mal com mal, nem injúria com injúria. Mostre para os nordestinos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, vai perdoar os nordestinos e vai ser presidente dos nordestinos também. Mostre para os nordestinos que o Jair Messias Bolsonaro vai julgar com justiça e retidão, como o Jair das Escrituras julgou, foi juiz do povo de Israel por 22 anos. Jair julgou Israel por 22 anos. Mostre para os nordestinos que Jair Messias Bolsonaro é um homem temente a Deus e não vai governar a nação brasileira
não vai julgar como julgou os homens maus do Antigo Testamento. E não vai envergonhar a nação brasileira que confiaram no seu talento, que confiaram no seu potencial. Não temos adversário, porque até o próprio Deus teve adversário. Imagine um homem. Quem confia no Deus verdadeiro não teme os adversários, por numerosos que sejam. Está sempre firme e não se abala com nada deste mundo. Irmão Jair Messias Bolsonaro, este atalaia de Deus é nordestino. A minha própria esposa tem me chamado de louco e cego por apoiar Jair Messias Bolsonaro. Muitos amigos lamentaram, dizendo: como é que você diz que é um servo de Deus e vai votar em um homem como Bolsonaro? Não tenho dúvida que Jair Messias Bolsonaro vai ser um bom presidente da República Brasileira. Como servo de Deus, como servo do Deus vivo, vai o meu conselho para o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para o seu projeto do governo. Tome como exemplo o Jair das Escrituras, tome como exemplo o rei Josias, o rei Asa, o rei Ezequias, que colocaram tudo nos seus lugares, tudo nos seus devidos lugares, consertou tudo que estava errado. Se tem alguma coisa errada no nosso país brasileiro, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vai consertar, porque foi para isso que Deus permitiu que Jair Messias Bolsonaro chegasse à presidência da República. Acreditamos em um Brasil governado com ordem e decência, sem corrupção e sem roubalheira. Como está o governo atual, alienado com o PT e outros partidos iguais, acreditamos que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro não vai aceitar nenhum corrupto no seu governo, nenhum ficha suja no seu governo. Acreditamos que o dinheiro do mundo inteiro não vai comprar um homem de Deus. Um homem de Deus sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, quem corrompe o coração dos homens é o amor ao dinheiro. Um homem que teme ao Deus vivo, o seu coração pertence a Deus. E um coração honesto não tem preço, não tem dinheiro que cumpre um coração de um homem de Deus aqui na terra. Acreditamos que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vai escolher homens de caráter, homens que não se vendem por preço nenhum, homens que se contentem com o seu salário, homens que não sejam idólatras, porque o homem que ama o dinheiro, ele é um idólatra. A idolatria dos que amam o dinheiro é muito mais abominável para Deus do que os ídolos fabricados pelos homens incrédulos. Quem sabe me responder por que Deus destruiu a primeira geração? Resposta em Gênesis capítulo 6, 1 a 12. A causa de Deus destruir a primeira geração foi o pecado de corrupção e violência. Se olharmos para a primeira geração e olharmos para a segunda geração, está fazendo alguma diferença? Da primeira geração para a nossa segunda geração, da geração do tempo de Noé para a geração do século XXI? Nos mostre qual é a diferença da geração do tempo de Noé para a geração do século XXI, terceiro milênio. Os nossos políticos brasileiros estão desacreditados. Foi por isso que a maioria dos brasileiros escolheram Jair Messias Bolsonaro para ser o nosso presidente da República Brasileira, porque estão depositando confiança nele, estão acreditando nele. Se o povão brasileiro não estivesse acreditando em Jair Messias Bolsonaro, as pesquisas não davam maioria para ele. Pode ser que o inimigo tenha planos para defraudar as eleições, mas Deus não vai permitir que o inimigo defraude as eleições de 28 de 10 de 2018. E a vitória vai ser de Jair Messias Bolsonaro com a maioria dos eleitores brasileiros. Vamos aguardar 28 de 10 de 2018, a alegria dos eleitores de Jair Messias Bolsonaro e o choro dos eleitores do candidato Haddad. Só resta para nós, que somos eleitores de Jair Messias Bolsonaro, orarmos pelos eleitores de Haddad, para eles abrir os olhos. Por quê?
É uma grande cegueira votar em Haddad. Os eleitores de Haddad dizem que quem está cego é os eleitores de Jair Messias Bolsonaro. Mas é ao contrário. Quem está cego é os eleitores de Haddad. Muitos me perguntam por que você vai votar em Bolsonaro? Eu pergunto para esta pessoa, e por que você vai votar em Haddad? Eles me respondem, porque Haddad foi indicado por Lula, e Lula foi o melhor presidente da República do Brasil. Eu digo para estas pessoas, se Lula foi o melhor presidente do Brasil, por que Lula está preso? Porque prenderam um homem tão bom? Agora eu respondo para as pessoas que me perguntam, porque eu vou votar em Jair Messias Bolsonaro. Só tive uma coisa que me chamou a atenção, que me convenceu a votar em Jair Messias Bolsonaro, porque ele não apoia o homossexual e nem lésbica, e nem apoia a ideologia de gênero. Acredito que, se for feita uma nova Constituição brasileira, não vai existir nesta nova Constituição a liberdade que os homossexuais e as lésbicas têm no nosso país brasileiro. O casamento de homem com homem e mulher com mulher fere a Constituição de Deus. É uma afronta contra o Criador, a Constituição das leis aqui na Terra. Tem que ter base na Constituição de Deus, o nosso Criador. Aonde se encontra na Constituição de Deus o casamento de homem com homem e mulher com mulher? Aonde se encontra na Constituição de Deus a ideologia de gênero? Se nas leis da Constituição de Deus aprovassem o casamento de homem com homem e mulher com mulher, nós teríamos que aprovar as leis constitucionais aqui na Terra. Se na lei constitucional de Deus aprovasse a ideologia de gênero, nós teríamos que aprovar nas leis constitucionais aqui na Terra. Contanto que os teólogos estudiosos das Escrituras, que eles nos digam aonde nós encontramos a Constituição de Deus. Se alguém nos provar, com base nas Escrituras, que é o livro da Constituição de Deus, Deus aprovando o casamento de homem com homem e mulher com mulher, e a ideologia de gênero, eu dou a minha mão à palmatória para vocês baterem o tanto que vocês quiserem. Sabe por que eu estou dizendo isto? Porque ninguém vai bater na minha mão com uma palmatória, porque nas leis da Constituição de Deus não aprova a ideologia de gênero e nem o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Se existe coisas aqui na Terra que cheira mal nas narinas de Deus, uma destas coisas é a ideologia de gênero e o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Veja nas leis penais do livro da Constituição de Deus. Levítico capítulo 18, versículo 22, Levítico capítulo 20, versículo 13, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e 27, Apocalipse 22 e 15. Mais de 90% dos religiosos nunca pararam para meditar na Constituição de Deus. A Constituição de Deus é tão séria e muitos religiosos não levam a sério a Constituição de Deus, ou a Constituição que Deus fez. Deus fez uma Constituição no Velho Testamento e foi aperfeiçoada no Novo Testamento pelo seu amado Filho Jesus Cristo. Será que nesta nova Constituição feita por Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele aboliu Levítico 23, Levítico 18, 22? Estamos falando em leis penais, não é em leis cerimoniais, como era o dízimo. As leis cerimoniais, como o dízimo, não constam na nova Constituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, aquela lei penal de Levítico 18, 22, Levítico 23, não foi abolida, foi aperfeiçoada por Jesus Cristo. Todas as leis cerimoniais não existem mais na nova Constituição feita por Jesus Cristo, Filho de Deus. O apóstolo Paulo nos confirma tudo isso que nós estamos falando sobre a nova Constituição feita por Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja Romanos capítulo 1, 18 a 32, 1 Coríntios 6, 9 e 10,
Paulo baseou a sua pregação para os romanos em Levítico capítulo 20, versículo 13, Levítico 18 e 22. Não confunda leis penais com leis cerimoniais. Todas as leis cerimoniais, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não colocou na nova Constituição da sua graça na terra. Os homossexuais e as lésbicas estão na nova Constituição, feita por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se não tivesse na nova Constituição feita por Jesus Cristo, o Filho de Deus, Paulo não tinha incluído nas suas cartas, porque Paulo não incluiu nas suas cartas nenhuma lei cerimonial, porque não existe na nova Constituição feita por Jesus Cristo, o Filho de Deus, nenhuma lei cerimonial, como a lei do dízimo, que era uma lei cerimonial e não uma lei penal. Então as leis penais da velha aliança continuam ativas hoje no século XXI. Então as leis cerimoniais, elas não estão ativas hoje no século XXI, no terceiro milênio. Elas não continuam ativas hoje no século XXI, no terceiro milênio. Só quem está ativa é as leis penais. O Filho de Deus recebeu do Pai todo poder e autoridade nos céus e na terra. O Filho de Deus tinha poder para fazer uma nova Constituição. O Filho de Deus fez uma nova Constituição para os povos da terra cumprir, e nessa nova Constituição ele fez algumas alterações, tirando algumas coisas e colocando outras coisas, eliminando as leis cerimoniais e acrescentando a lei do perdão. Na nova Constituição, na velha Constituição, não tinha perdão. Na nova Constituição tem perdão. Veja, na velha Constituição, Deuteronômio 17, 1 a 6, com referência na nova Constituição feita pelo Filho de Deus, em Hebreus 10, 28, o Filho de Deus tinha autoridade dada pelo Pai para fazer a nova Constituição. E nessa nova Constituição, ele tirava e acrescentava o que ele bem quisesse. Então vemos com muita sinceridade a sabedoria do Filho de Deus nesta nova Constituição. Ele tirou as leis cerimoniais e acrescentou a lei do perdão. Nas leis penais da antiga Constituição, se 2 ou 3 testemunhas provassem que alguém era homossexual ou lésbico, morria sem misericórdia, apedrejados. Na nova Constituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, as lésbicas e os homossexuais têm perdão se arrependerem das suas práticas abomináveis. Se morrerem nas práticas abomináveis, no juízo final não tem perdão. O perdão do Filho de Deus só tem validade se a pessoa se arrepender aqui na terra antes de morrer. Depois da morte, segue-se o juízo. Veja Hebreus 9, 27. Depois da morte física não existe mais perdão. O perdão é enquanto você está vivo aqui na terra. Já imaginaram se as leis penais da velha Constituição ainda estivessem valendo hoje no século XXI, terceiro milênio? A mortandade de lésbicas e homossexuais era grande na terra. Não precisa nem determinar ou nem de testemunhas para saber quem é homossexual e lésbica hoje no século XXI. Porque eles são declarados para todo mundo saber quem é homossexual e quem é lésbica. O inimigo de Deus tem enganado os homossexuais e as lésbicas, dizendo para eles que existe perdão depois da morte. A nova Constituição, feita por Jesus Cristo, Filho de Deus, nos garante que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, a pessoa morreu, está salva ou condenada. Se não se arrependeu dos seus pecados enquanto era vivo, morreu nas práticas abomináveis, morreu perdido e sem salvação. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, confirma tudo isso na sua nova Constituição. Veja Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 a 32. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem sairão para a vida, e os que tiverem feito mal
ou seja, os que tiveram praticado abominação contra o seu Criador aqui na terra, e nunca se arrependeram e morreram nas práticas abomináveis, sairão para a condenação eterna. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos mostra, na sua nova Constituição, os que morreram salvos e os que morreram perdidos ou condenados. Então esta é a verdade da nova Constituição, feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Morreu nas práticas abomináveis, tendo relações homem com homem, mulher com mulher, e não se arrependeram, morreram condenados. No dia do juízo vão ouvir o justo juiz dizer para eles: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Veja na nova Constituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46. Naquele dia Deus não tem nenhum evangélico por inocente. Ou seja, não vai ter nenhuma pessoa que seja evangélico por inocente. Por quê? Ninguém conheceu a nova Constituição mais do que os evangélicos. Mas são os povos mais desobedientes à nova Constituição. Os povos que se dizem evangélicos já tem aqui no nosso país brasileiro até igrejas evangélicas para agregar os homossexuais, as lésbicas. Isso é uma profanação ao evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Se o nosso presidente da República fizer uma nova Constituição, e nessa nova Constituição não vai se usar as leis penais de Levítico 18, 22 e Levítico 20, versículo 13, para os homossexuais e para as lésbicas. Vai se usar com os homossexuais e para as lésbicas a nova Constituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Vai se usar a lei do perdão para os homossexuais e para as lésbicas. Vai se usar aquela mesma lei que Jesus Cristo usou para com a mulher pecadora, apanhada em adultério. Veja João 8, 1 a 11. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. Na nova Constituição feita por Jesus Cristo, Filho de Deus, não se admite matar o pecador, se admite perdoar o pecador. Só que quando o Senhor Jesus Cristo perdoa o pecador, ele diz para o pecador: não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se converte ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como seu único pastor e salvador, e depois se batiza e lava os seus pecados com água limpa, e purifica todos os seus pecados, fica limpinho, mais alvo do que a neve, depois volta de novo a praticar os mesmos pecados de abominação contra Deus e contra a sua santa palavra aqui na terra, tornou-se o estado deste pecador pior do que antes dele conhecer a verdade e se batizar. Agora o pecador é comparado com uma porca e com um cão. Veja 2 Pedro capítulo 2, 20 a 22, como o caso de muitos que nós podemos ver nas redes sociais. Eram pessoas que viviam nas práticas abomináveis de Levítico 20, versículo 13 e Levítico 18, 22, Romanos 1, 18 a 32. Deixaram essas práticas abomináveis para viver uma vida sem estas práticas abomináveis. Depois voltaram a mesmas práticas abomináveis, dizendo que Deus lhe ama, mesmo vivendo nas práticas abomináveis do homossexualismo e lesbianismos. Tais criaturas seguem. Será que eles seguem a nova Constituição ou estão acreditando na nova Constituição? Não tem como escapar do fogo eterno que lhe aguarda depois da sua morte física. Veja na nova Constituição Hebreus 6, 4 a 8, Hebreus 10, 26 a 27, Mateus 25, 41 a 46, 2 Pedro 2, 20 a 22. Tudo isso é o que está na nova Constituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Se tudo isto que está na nova Constituição tem validade para as nações da Terra no século 21, terceiro milênio, então, se não tem valor esta nova Constituição, então destruam, queimem esta Constituição feita por Jesus Cristo, Filho de Deus, e façam outra Constituição para os pecadores que praticam o pecado da abominação contra Deus aqui na terra. Se os homossexuais, as lésbicas
eles têm salvação, o direito de entrar no reino de Deus, mesmo praticando o pecado de relações homem com homem, mulher com mulher. Então, podem queimar as escrituras, que é a Constituição de Deus feita para os povos da terra, se regerem e obedecerem. No juízo final, tudo que pertencia à esquerda aqui na terra vai ficar à esquerda do justo juiz naquele grande dia. Para Deus só tem dois partidos políticos aqui na terra, o partido da direita e o partido da esquerda. Naquele dia, no juízo final, só vai ter dois povos, os povos da direita e os povos da esquerda. Partido da direita e partido da esquerda. Partido da esquerda, partido do inimigo de Deus. Estamos em um ano de eleições para se escolher o novo presidente da República. No primeiro turno, tem vários partidos políticos concorrendo a esta vaga de presidente da República. No segundo turno, só fica dois partidos políticos para concorrer à vaga da presidência da República. Vamos supor que no segundo turno fique Bolsonaro, que é da direita, e fique Haddad, que é da esquerda. Qual é o partido que os cristãos devem votar? O partido da direita ou o partido da esquerda? Antes de escolher em quem você votar, leiam primeiro Mateus 25, 31 a 46, antes de escolher o partido para votar. Quem conhece a nova Constituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, quer ficar à direita do justo juiz no juízo final, não vote em partido da esquerda, vote no partido da direita. Temos que rejeitar tudo que for da esquerda aqui na terra, para que naquele grande dia não corremos o risco de ficarmos à esquerda do justo juiz, que fez uma nova Constituição para os povos da terra viverem por ela. Tem muitas coisas da velha Constituição que foi anulada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos que obedecerem a este ponto da velha Constituição vão ficar à esquerda do justo juiz naquele dia. Naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Quero ser bem breve sobre o ponto da velha Constituição, que quem obedecer na nova Constituição ficará à esquerda do justo juiz naquele dia, no juízo final. É aquele ponto da velha Constituição que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, que os pastores, os líderes das religiões, ensinam com unhas e dentes, com garras, defendem com todo o seu potencial. Aquele ponto da velha Constituição vai levar muitas almas para a esquerda no juízo final. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus, manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Era tudo o que Deus tinha para falar com os povos da terra no século 21, no terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Se preparem, povos brasileiros, que vem novidade para o nosso país brasileiro. O nosso país vai ser entregue nas mãos de homens que têm ordem e vão lutar contra a corrupção aqui no nosso país brasileiro. A partir do dia 28 de 10 de 2018, vai começar a mudança no nosso país brasileiro. O novo presidente vai ser Jair Messias Bolsonaro, não tenho dúvida. A revolta vai ser grande por parte dos esquerdistas que estão aí no poder há muitos anos passados, mas eles têm que se conformar com a perda do poder e vão ter que entregar para o poder da direita, ou para o partido da direita, este poder que eles governam há muitos anos. A nação brasileira cansou de esquerda, agora estão apelando para a direita, confiando de que dias melhores vêm para o nosso país brasileiro. Irmão Jair Messias Bolsonaro, grave no seu coração esta palavra, Provérbios capítulo 16, versículo 7, que diz assim: quando o caminho do homem agrada a Deus, faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Todos que ouvirem
esta mensagem pelas redes sociais. Compartilhe o máximo que puderem compartilhar, até que chegue aos ouvidos do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vocês estão ouvindo a voz de um porta-voz de Deus no século XXI, terceiro milênio. É a verdade revelada por Deus, para que esta verdade possa libertar todos aqueles que estão na escravidão do cativeiro aqui no nosso país brasileiro. Então vocês meditem no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então este é o conselho revelado dos céus para as nações da terra, hoje no século XX, no terceiro milênio. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E todos os irmãos em Cristo digam amém. Levantai os olhos para além, e se nós